Salve meu querido e minha querida, eu sou Gessé Salvador, interno de medicina, seja muito bem-vindo ao canal Salva Doctor. Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho de como foi o blocão de clínica médica agora no internato de medicina aqui da faculdade da UEL. Se você ainda não conhece a UEL, tem um vídeo que eu falo só da faculdade de medicina da UEL, tem um que eu faço um tour na faculdade, assiste aí, eu espero que você goste. E se você quer saber um pouquinho mais do internato, vem comigo que eu vou te contar as coisas mais interessantes aí dos últimos 3 meses. Eu espero que você goste desse vídeo, se você ainda não é inscrito, faz o favor de se inscrever, deixa o seu gostei nesse vídeo. E, é claro, lá no Instagram a gente pode ter um contato mais próximo, @salvadoctor por lá também. Para quem não sabe, aqui na Faculdade de Medicina da UEL, a gente tem o 5º ano de Medicina dividido em 3 blocões. O blocão de Ginecologia e Obstetrícia, o blocão de Clínica Médica e o blocão de Pediatria. Atualmente eu estou no último blocão, que é o de Pediatria. Eu já passei pela GO, Ginecologia e Obstetrícia, e pela Clínica Médica. Se você não assistiu o vídeo da GO, eu vou deixar aqui no card. E nesse vídeo eu vou te contar sobre o blocão da Clínica Médica, que tem vários estágios lá. Tem a infectologia, né, que a gente chama aqui de moléstias infecciosas. Tem também o estágio de atenção primária, que é lá na UBS, o postinho, seja lá qual nome carinhoso você conhece, a UBS. Tem também o estágio de clínica médica, que a gente tem pacientes com múltiplas comorbidades, pacientes em estado terminal, bem como psiquiatria, que a gente também tem nesse blocão, e para fechar, dermatologia. A ordem varia de grupo para grupo, mas o meu grupo foi essa ordem que eu te contei. No estágio de moléstias infecciosas, a gente atendeu no ambulatório primeiro por 16 dias, depois a gente ficou 16 dias na enfermaria de moléstias infecciosas lá no hospital universitário. Eu acho que foi um dos estágios mais ricos em informação e em conhecimento que eu tive até agora. É extremamente intenso, não vou negar para você. Foram dias bastante cansativos, dias em que a gente acordava bem cedo e saía bem tarde do hospital, mas valeu muito a pena o tanto de conhecimento que a gente adquiriu ali na prática naqueles dias. Como eu estava saindo da GO, que a gente fica muito específico ali em ginecologia, obstetrícia, saúde da mulher, a gente ter caído nesse blocão que envolve tanta coisa foi muito importante para mim, sou grato por isso. Na infectologia eu fiz também a prova mais difícil do internato até agora, confesso para você que é uma prova bem surpreendente, com bastante questão aberta, então você tem que escrever mesmo, tem que dissertar mesmo, não é só marcar X não. E, né, tô torcendo aí para as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, espero que tenha dado certo passar dessa prova. E se você tá se perguntando quais são as doenças mais prevalentes ali da gente ver no dia a dia na infectologia, a gente viu muitos pacientes com AIDS, com doenças relacionadas à AIDS, né, o vírus HIV, Covid tinha bastante, mas não Covid pura, assim, do paciente que tem só Covid, mas pacientes mais idosos, com muitas comorbidades, insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar, aí quando pega Covid dava uma desaturada, dava uma descompensada. Tinha outros pacientes também, acho que a gente teve vários casos assim de infecções que eram muito difíceis de se tratar. Infecções, por exemplo, urinárias muito resistentes, pacientes que estavam internados há muito tempo, então o antibiótico já não pegava direito porque estava com bactérias super resistentes. Esses são casos muito delicados, né? Você talvez, se você nunca pesquisou sobre isso, pesquisa aí bactérias super resistentes, você vai ver que isso está se tornando cada vez mais comum, é um desafio muito grande para o sistema de saúde e para a medicina como um todo. Então, foi bastante interessante ver isso na prática, o tanto que está ficando difícil de tratar infecções resistentes. Passado o estágio de infectologia, eu fui para a UBS, o postinho de saúde, que particularmente tem meu coração. Eu gosto bastante desse ambiente, é um lugar que eu me vejo trabalhando, sim, é uma das minhas opções de residência hoje, se eu for fazer, porque é um ambiente que você consegue fazer algumas coisas que no hospital são muito difíceis, como, por exemplo, vínculo. Na UBS, você consegue conversar mais com o paciente do que num atendimento de pronto-socorro no hospital, do que numa visita que você tem que passar nos pacientes muito rápido, às vezes de manhã, para ver vários pacientes ao mesmo tempo. Então eu gostei bastante, já gostava e acabei gostando mais ainda do perfil de atendimento da UBS, um atendimento menos acelerado, um atendimento mais focado na queixa do paciente, naquilo que ele tem de mais importante para ele. E é claro, sem falar nos residentes, que são aqueles que estão se formando naquela especialidade e passam com a gente ali na UBS e nos outros estágios também, são figuras extremamente importantes para a gente gostar mais ainda das coisas. No próximo estágio, que era a clínica médica, eu tive a experiência pela primeira vez de um paciente que eu estava acompanhando falecer. Depois aconteceu outras vezes, mas o paciente que eu estava acompanhando, ela tinha 95 anos, era uma senhorinha que estava tratando uma pneumonia, mas a família afirmava com todas as letras que ela já tinha 107, que ela foi registrada um pouco depois e teve uma confusão com datas, então ela já tinha 107 anos. Eu conheci ela num dia, ela estava ali relativamente lúcida ainda, já enfrentando a pneumonia quando o caso chegou pra gente. Depois, no dia seguinte, ela já estava bem mais rebaixada, bem mais difícil de conversar com ela, ela já não estava mais dentro do seu juízo perfeito. E depois, no dia seguinte que eu a encontrei, ela já estava desacordada, estava apenas ali com os aparelhos mesmo.
e no outro dia, quando eu cheguei, ela já não estava mais lá, ela tinha falecido. Eu não estava com ela no momento exato em que ela faleceu, mas no dia do falecimento dela, naquela manhã, ela faleceu na parte da noite, na manhã do dia que ela faleceu, eu conversei com a família e tive a chance, a oportunidade de explicar exatamente o caso. Eles já estavam cientes, é claro que ela estava partindo para esse caminho, mas pude conversar com eles, explicar toda a situação. E como estudante de medicina, como futuro médico, foi uma sensação extremamente gratificante de poder falar sobre isso, falar com as pessoas que estavam ali, com os parentes, era um filho e uma filha, porque não é fácil dar notícias difíceis, mas é uma coisa que eu acho que não podemos fugir disso, né? Todos nós precisamos aprender a dar notícias difíceis. Aqui na posição agora, estou dizendo, de estudante de medicina, de futuro médico, a gente precisa saber dar essas notícias, não é de qualquer jeito, é pensando, é tendo com empatia, compaixão, tendo ali ciência de que a outra pessoa pode reagir de uma determinada forma, mas foi uma experiência muito rica também, uma experiência de muito aprendizado. O próximo estágio foi da psiquiatria e olha, muitas coisas me chamaram a atenção, casos extremamente interessantes, os casos de alucinação, esquizofrenia sempre me chamaram muita atenção, mas agora nesse estágio o que mais me chamou a atenção foram as tentativas de suicídio, as histórias de depressão e de ansiedade. Tentativa de suicídio foi uma das coisas que eu mais vi em todo o estágio. Muitas e muitas pessoas tentando tirar a própria vida. Isso é muito sério, eu falo aqui com o coração aberto para você. Se você tem esse tipo de pensamento, procure ajuda, comente com a gente, chama lá no Instagram. Se você nesse momento está tendo esse tipo de pensamento, eu preciso falar para você, se abra com uma pessoa de sua confiança. Fale com ela sobre isso. Falar sobre isso não vai ser ruim, vai ser melhor do que ficar em silêncio, do que guardar esse sentimento para você. Você precisa de ajuda, você está ciente disso, eu tenho certeza que você sabe que precisa de ajuda. E se você sente que não tem pessoa de confiança perto de você, ligue nesse número que está aparecendo na sua tela, o Centro de Valorização da Vida, onde você vai conseguir conversar com alguém que se importa com você. A psiquiatria é um campo muito vasto. Todos os médicos precisam ter uma boa noção das doenças psiquiátricas, porque isso é extremamente importante, está cada vez mais acometendo jovens, adolescentes, e com a população aumenta como um todo, isso também tende a aumentar cada vez mais. Assim como outros estágios da psiquiatria dividida em ambulatório e enfermaria, a gente fica ali 16 dias no total, 8 em cada uma delas. O caso mais marcante da psiquiatria para mim foi um paciente que eu vi na enfermaria que tinha tentado tirar a própria vida ateando fogo no próprio corpo. E ele se queimou bastante, precisou inclusive fazer uma traqueostomia porque queimou essa região e a pessoa pode ser sufocada aqui com a reação inflamatória no pescoço. Então ele estava com uma traqueostomia, né, a saída de ar aqui, e ele não conseguia falar, por causa... Quem está com traqueostomia fica com bastante dificuldade de projetar a voz, é bem difícil mesmo. Então ele falava, ou melhor, ele tentava falar e a gente não entendia. Isso era muito agoniante, porque ele estava ainda em depressão, triste. Ele respondia com sim ou não, mexendo a cabeça assim bem pouquinho, mas era muito difícil conversar com ele e não conseguir tirar as informações, que era bastante agoniante pra gente também. Mas ele foi melhorando e do primeiro dia que eu vi ele até o último que eu fiquei acompanhando ele ali na enfermaria, ele foi melhorando no passar dos dias e isso dava um certo ânimo pra gente também. Por último, mas não menos importante, dermatologia foi meu último estágio da clínica médica. Eu passei por 16 dias lá e tinha tanto parte de dermatologia clínica quanto pequenas cirurgias. Retirada de pequenos tumores, pequenos entre aspas, tá? Porque teve uma cirurgia que eu assisti que tinha um tumor assim na cabeça e eles tiraram praticamente toda a calota craniana para depois fazer um retalho e colocar de novo. Foi bastante interessante de ver, mas a parte de dermatologia é uma das áreas que hoje eu mais gosto, uma das opções também para quem sabe uma especialização futura, mas infelizmente alguns professores ali da dermatologia estavam de licença maternidade, outros de férias, e a gente ficou um pouquinho desfalcado ali de docentes, de ver mais casos, de ter mais prática em dermatologia. Porém, o tempo que a gente passou foi extremamente legal, foi interessante. Às vezes tinha ambulatórios com muita gente, tinha um ambulatório que tinha acho que 54 pacientes na mesma manhã. É um estágio que tem só ambulatório aqui na UEL, então a gente só vai aos dias de semana, não tem fim de semana. A gente consegue descansar melhor, colocar as coisas em dia, então foi bem bacana. Isso também é importante aí no internato, ter uma rotina muito corrida, isso é um alívio. E assim terminou o segundo blocão do meu internato, a clínica médica. Adentrei já na pediatria, tô passando agora no pronto-socorro pediátrico. Tá sendo super interessante, quem sabe depois, acabando esse blocão, eu venho gravar aqui pra você também. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo, tenha aproveitado aí um pouquinho dele. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e tchau, tchau. Se você tem uma sugestão de vídeo, não deixe de mandar nos comentários ou pra mim lá no direct do Instagram e tamo junto, até mais.